Sabe quando a gente pega um trabalho acadêmico, chega lá no final e se depara com um monte de termos diferentes? Guia, catálogo, repertório, o que tudo isso significa afinal? Bom, se essa confusão soa familiar, pode ficar tranquilo. Hoje, a gente vai desvendar de vez as muitas faces da bibliografia. Vamos começar então pelo olho do furacão, pelo principal motivo da confusão. A gente vê por aí títulos como guia bibliográfico, catálogo bibliográfico ou repertório bibliográfico. E aí fica a pergunta: qual a diferença entre eles? Pois é, a resposta pode ser surpreendente. Muitas vezes, nenhuma. Diferentes nomes podem sim ser usados para a mesmíssima coisa. Mas calma, a boa notícia é que existe uma lógica por trás disso. E é essa lógica que a gente vai entender agora. O nosso ponto de partida para organizar essa bagunça toda é uma única palavra: bibliografia. Pensa nela como um grande guarda-chuva, sabe? Um conceito que abriga todos esses outros termos. No fundo, a gente está sempre falando de uma lista organizada de documentos. O que realmente muda e o que cria essa variedade toda de nomes é o como essa lista é feita e, principalmente, o que ela oferece para a gente. Ok, para começar a botar ordem na casa, a primeira pergunta a se fazer é: o que essa lista me entrega? É só uma lista de títulos, seca, ou tem algo a mais? E outra, quão completa ela pretende ser? Vamos então mergulhar na nossa primeira grande distinção, a de conteúdo e de abrangência. A diferença aqui é crucial. Uma bibliografia enumerativa, que às vezes chamam de sinalética, é como uma lista de compras. Ela informa o nome do produto e pronto, acabou. Já a analítica é como aquele amigo que não só entrega a lista, mas também dá a dica. Olha, esse aqui é bom por causa disso, ou aqui tem o resumo do que se vai encontrar. Entende? Ela adiciona uma camada de informação, de valor. E dá para ir ainda mais fundo nesse tipo analítico com a bibliografia que a gente chama de crítica. Aqui, quem escreve não só descreve ou resume, a pessoa avalia. Ela emite um parecer, uma opinião de especialista sobre a importância e o valor de cada documento. Um exemplo clássico disso é a bibliografia crítica da etnologia brasileira. Ela funciona como um verdadeiro guia que nos diz o que realmente vale a pena ler naquele campo. É outro nível de curadoria. Agora, vamos falar de abrangência. Uma bibliografia seletiva é como uma playlist, sabe? Uma curadoria feita por um especialista. Ela não tem tudo sobre o assunto, mas o que está ali foi cuidadosamente escolhido a dedo. Já a exaustiva? Bom, a exaustiva tem a ambição de ser a coleção completa, de não deixar absolutamente nada de fora sobre aquele assunto específico. Claro que uma bibliografia exaustiva é uma meta quase impossível para temas muito amplos. Imagina só, ninguém conseguiria listar tudo que já foi escrito sobre, sei lá, história. Mas, para um tema bem restrito, bem delimitado, ela se torna totalmente viável. É o caso, por exemplo, de listar todas as obras publicadas por uma única pessoa, como a gente vê na bibliografia completa do Padre Vaz. Aí sim, faz sentido. Certo, já vimos o que e o quanto. Agora vamos para a próxima dimensão importantíssima para a gente entender esses termos: o quando. O fator tempo também é fundamental para definir que tipo de bibliografia a gente tem em mãos. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Uma bibliografia corrente está sempre em construção. É uma lista aberta que continua crescendo à medida que novas obras são publicadas. Por outro lado, a retrospectiva é tipo uma fotografia de um período específico do passado. É uma lista fechada, com o começo, meio e fim muito bem definidos. Olha só este exemplo de lista fechada, uma obra publicada lá em 1955, com um objetivo claríssimo, que era documentar as publicações sobre arte brasileira em uma década específica, de 43 a 53. Uma vez que esse período terminou e o trabalho foi compilado, pronto, a lista foi finalizada. Agora, em total contraste, a tecnologia simplesmente transformou as bibliografias correntes. A Bibliografia Nacional Portuguesa, por exemplo, não é um livro impresso que espera meses para ser atualizado. Não, é um recurso online, vivo, alimentado quase em tempo real. Pela sua própria natureza, é uma lista aberta que não para de crescer. Muito bem, já passamos pelas dimensões de conteúdo e de tempo. Vamos agora explorar a última grande categoria, a especialização do assunto e também o seu alcance geográfico. Aqui o foco pode variar e muito. Uma bibliografia pode ser super especializada, focando num único assunto, ou pode ser nacional, cobrindo a produção de um país inteiro. Ela pode se dedicar à vida e à obra de uma única pessoa, ou, na sua forma mais ambiciosa, tentar abraçar o mundo inteiro. A biobibliografia é um tipo muito interessante. É um híbrido, na verdade.
Ela não se contenta em apenas listar os livros que uma pessoa escreveu. Ela vai além. Conta um pouco da história daquela pessoa, misturando biografia com a lista de publicações. A obra sobre o Paulo Freire é um exemplo perfeito disso. Quando a gente consulta, não encontra só uma lista seca dos seus escritos, mas também um contexto sobre a sua trajetória de vida, o que, convenhamos, é fundamental para a gente entender a profundidade e o impacto da obra dele. Agora, a gente chega no sonho, na utopia bibliográfica, a bibliografia universal. A ideia, a ambição, era criar um único catálogo para absolutamente tudo que a humanidade já produziu. Uma tarefa, como dá para imaginar, completamente impossível. Mas o fato de ser impossível não impediu que pessoas brilhantes tentassem. Desde Conrad Gessner, lá no século XVI, até o projeto monumental de Otlet e La Fontaine no finalzinho do século XIX, que tentou usar milhões de fichas de catálogo para organizar o conhecimento mundial, essa ambição sempre teve por aí. E tudo isso nos traz ao presente. Como é que essa longa história de organizar o conhecimento se conecta com a forma como a gente encontra informação hoje, em plena era da internet? O papel clássico da bibliografia pode ser resumido numa palavra: mediação. Ela nunca foi só uma lista. Ela sempre funcionou como um filtro, uma ponte. Um especialista ia lá, selecionava, organizava o conhecimento para guiar outras pessoas através de um verdadeiro mar de informações. E aqui está a grande virada de chave. A gente saiu de um modelo de mediação, onde o especialista nos guiava pela mão, para um modelo de navegação, onde cada um de nós surfa com a ajuda dos buscadores. A lógica mudou completamente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um mundo onde um algoritmo pode nos dar milhões de resultados em um piscar de olhos, ainda existe espaço, ainda existe valor para o filtro cuidadoso, para a seleção e a apreciação feitas por um especialista humano? O que a gente ganha e o que a gente perde em cada um desses modelos? Fica aí a provocação.